Oi, sou Júlia. Vou compartilhar algo que aconteceu na igreja da minha cidade, um episódio que até hoje me arrepia só de lembrar. A igreja, construída no século XIX, era um marco histórico em nossa pequena cidade. Com sua fachada imponente e vitrais coloridos, parecia um lugar de paz. Mas quando o sol se punha, muitos moradores diziam que o ambiente mudava completamente. Sussurros, sons de passos e sombras inexplicáveis eram relatos comuns. Eu nunca dei atenção a essas histórias. Até aquela noite, era um sábado. Eu fazia parte do grupo de jovens e ficamos responsáveis por organizar a decoração para uma missa especial. Já era tarde quando terminamos, por volta das 23 horas. O último ônibus já tinha partido e, como morava perto, decidi voltar a pé. Antes de sair, percebi que havia esquecido meu celular no banco próximo ao altar. Ao entrar novamente, o silêncio da igreja era quase insuportável. Enquanto caminhava pelo corredor, comecei a ouvir algo estranho. Pareciam sussurros. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Deve ser o vento entrando pelos vitrais, pensei, tentando me acalmar. Peguei o celular e me virei para sair, mas o som ficou mais alto. Dessa vez, parecia alguém rezando. Era uma voz grave e baixa, quase como um canto repetitivo. Meu coração disparou. Quando olhei para o altar, vi uma sombra. Era alta, com uma figura humana, mas tinha algo de errado. Os vitrais projetavam luz suficiente para que eu visse que não era uma pessoa comum. A sombra parecia flutuar, sem tocar o chão. Ela se virou lentamente, e eu juro que senti um frio atravessar meu corpo inteiro. Sem pensar, corri para a porta. Ao passar pelo corredor, todos os bancos começaram a ranger como se alguém estivesse levantando de cada um deles. O som ecoava, e a sensação de que não estava sozinha era insuportável. Quando finalmente cheguei à porta, ela não abria. Forcei a maçaneta, rezando para que funcionasse. E foi então que senti uma mão no meu ombro. O susto foi tanto que gritei. Quando me virei, não havia ninguém. Mas no chão havia marcas de pegadas, molhadas e sujas, como se alguém tivesse acabado de caminhar pela igreja. A porta finalmente cedeu e eu corri para casa sem olhar para trás. Na manhã seguinte, contei o ocorrido para uma senhora que frequentava a igreja há décadas. Ela ficou pálida e disse que, há muitos anos, um padre havia morrido ali durante uma oração noturna e, desde então, muitas pessoas relataram encontros estranhos. Desde aquele dia, evito passar pela igreja à noite. E sempre que ouço os sinos tocarem no silêncio da madrugada, sinto aquele frio novamente, como se algo ou alguém ainda estivesse lá dentro, esperando. Meu nome é Carlos, e sou nascido e criado em uma pequena cidade do interior, daquelas em que todo mundo conhece todo mundo. No centro da cidade havia uma igreja antiga, erguida há mais de 150 anos. Com sua torre imponente e sinos que ecoavam ao longe, era um símbolo da nossa comunidade. Mas, ao mesmo tempo, carregava uma fama sombria. Diziam que, quando a noite caía, coisas estranhas aconteciam lá dentro. Eu nunca acreditei nessas histórias, até a noite em que precisei entrar na igreja sozinho. Era uma sexta-feira, e eu tinha ficado responsável por ajustar os detalhes de um casamento que aconteceria no dia seguinte. O sacristão, seu Antônio, me entregou as chaves e pediu para que eu verificasse se tudo estava em ordem. Já era tarde, perto da meia-noite, quando terminei minhas obrigações e decidi que era hora de ir embora. Quando fechei a porta da sacristia, senti um arrepio inexplicável. Um silêncio pesado tomou conta do lugar, como se o ar estivesse carregado. A única luz vinha das velas ainda acesas no altar, criando sombras que dançavam pelas paredes e pelos bancos. Não seja bobo, Carlos, pensei. É só uma igreja. Mas então ouvi um som, um sussurro tão baixo que pensei ser minha imaginação.
Continuei caminhando pelo corredor principal, tentando ignorar o desconforto. Foi então que ouvi algo mais claro. Passos. Eles ecoavam, lentos e firmes, vindo do fundo da igreja. Meu coração disparou. Olhei para trás, mas não havia ninguém. Os passos continuaram cada vez mais próximos. Com um nervosismo, tropecei em um dos bancos e caí de joelhos. Foi aí que ouvi uma voz grave, quase rouca, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Você não deveria estar aqui. Engoli seco e meu corpo congelou. Quando levantei a cabeça, vi algo que jamais vou esquecer. Uma figura vestida de batina parada diante do altar. O homem era alto e seu rosto estava obscurecido pela sombra do capuz. Apesar de parecer sólido, ele não fazia nenhum som ao se mover. Ele ergueu a mão, apontando diretamente para mim, e sussurrou algo que eu não conseguia entender. Era como se ele falasse em uma língua antiga. Foi quando percebi que, aos poucos, as velas ao redor estavam apagando, uma a uma, mergulhando a igreja na escuridão. Eu me levantei, tentando recuar, mas os bancos começaram a ranger sozinhos, como se algo invisível estivesse se mexendo por ali. O ar ficou gelado e senti uma pressão forte no peito, como se algo quisesse me impedir de sair. A figura no altar começou a caminhar na minha direção. Mesmo sem conseguir ver o rosto, senti que estava sendo observado por olhos cheios de rancor. "Saia daqui!" Ouvi novamente, mas dessa vez a voz parecia dentro da minha cabeça. Finalmente consegui me mover. Corri em direção à porta, mas, ao alcançá-la, percebi que estava trancada. Girei a chave freneticamente, mas parecia emperrada. Foi então que senti um sopro gelado no meu pescoço e ouvi uma risada baixa, tão macabra que minhas pernas quase cederam. Desesperado, comecei a rezar, repetindo tudo o que sabia enquanto batia na porta. Subitamente, as velas se reacenderam sozinhas e o silêncio voltou. Olhei para trás e a figura não estava mais lá. Com um clique, a fechadura finalmente abriu e eu corri para fora sem olhar para trás. No dia seguinte, ainda abalado, contei o que havia acontecido para o sacristão. Ele ficou sério, quase pálido, e me contou algo que gelou meu sangue. Décadas atrás, um padre havia sido encontrado morto exatamente naquele altar. Ele era conhecido por ser rígido e severo, e muitos acreditavam que carregava um segredo sombrio. Desde então, relatos de aparições e vozes eram comuns, mas ninguém tinha coragem de falar muito sobre isso. Hoje, eu ainda frequento a igreja, mas jamais fico lá sozinho à noite. Aquele encontro me fez perceber que nem sempre estamos sozinhos, mesmo quando achamos que estamos. E toda vez que ouço o sino tocar, sinto um arrepio percorrer minha espinha, como se fosse um lembrete de que ele ainda está lá, observando, esperando. Você acredita em espíritos que não encontraram descanso? Depois daquela noite, eu não tenho mais dúvidas. Oi, meu nome é Júlio, e o que vou contar é algo que guardo comigo há anos. Nunca tive coragem de compartilhar, mas sinto que, talvez, contar essa história me ajude a lidar com o que aconteceu. Tudo começou quando fui contratado para restaurar uma igreja antiga, conhecida na região como a Igreja de São Miguel. Localizada no alto de uma colina isolada, ela era famosa tanto por sua arquitetura impressionante quanto pelos relatos assustadores associados ao lugar. A igreja havia sido abandonada há décadas, após um incêndio devastador que destruiu boa parte de sua estrutura. Embora o fogo tenha sido contido, várias pessoas morreram durante o incidente, incluindo membros do coral que ensaiavam na noite do desastre. Desde então, os moradores evitavam passar por lá, especialmente à noite, alegando ouvir cânticos misteriosos e ver luzes inexplicáveis vindas das janelas quebradas. Eu, sendo cético por natureza, nunca acreditei em nada disso. Para mim, era só mais uma lenda local.
Minha tarefa era simples: catalogar as peças de madeira, bancos e objetos que poderiam ser restaurados. Por isso cheguei cedo, com as ferramentas necessárias e uma lanterna, já que a igreja não tinha eletricidade. Assim que entrei, fui recebido por um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus passos, ecoando no chão de pedra. O cheiro de madeira queimada ainda impregnava o ar, misturado com um aroma estranho, como de flores apodrecendo. Comecei meu trabalho no altar, onde o fogo havia deixado marcas profundas. Enquanto analisava os entalhes, senti uma leve brisa passar por mim, embora todas as portas e janelas estivessem fechadas. Ignorei, pensando ser apenas uma corrente de ar. Foi então que notei algo peculiar. No chão, perto do púlpito, havia uma partitura musical intacta, como se tivesse sido deixada ali recentemente. Peguei-a e o título chamou minha atenção: O Canto dos Penitentes. Algo no papel me incomodava. As notas pareciam erradas, como se tivessem sido escritas para criar uma melodia dissonante. Guardei a partitura na mochila, planejando analisá-la mais tarde. Continuei meu trabalho, mas a sensação de estar sendo observado começou a crescer. A cada passo, sentia como se algo ou alguém estivesse atrás de mim. Quando o sol começou a se pôr, decidi terminar o que estava fazendo e voltar no dia seguinte. Porém, assim que atravessei o corredor principal em direção à porta, ouvi um som que fez meu coração parar. Um coral. As vozes eram suaves, quase como um murmúrio distante, mas estavam lá, cantando uma melodia perturbadora. O mesmo tipo de melodia que imaginei ao ver a partitura. Voltei-me lentamente, apontando a lanterna na direção do altar. Nada. O som parecia vir de todos os lados, ecoando pelas paredes, como se a própria igreja estivesse cantando. Decidi sair. Dali o mais rápido possível, mas, ao tentar abrir a porta, percebi que ela estava trancada. Girei a maçaneta com força, mas ela não cedia. Foi então que ouvi o primeiro grito. Era um som agudo e desesperado, como de alguém implorando por ajuda. A lanterna começou a piscar, mergulhando a igreja em uma escuridão intermitente. Quando a luz voltou, vi algo que nunca vou esquecer. Figuras, vestidas com trajes de coral, antigos, estavam alinhadas nas laterais da nave principal. Seus rostos eram pálidos, os olhos vazios, e suas bocas se moviam em uníssono, cantando aquela melodia perturbadora. O pânico tomou conta de mim, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. As figuras começaram a se mover lentamente em minha direção. Foi então que uma delas, uma mulher de cabelos longos e escuros, apontou para minha mochila. "Devolva o que é nosso", sussurrou, sua voz ecoando como se viesse de dentro da minha cabeça. Eu não sabia o que fazer, mas algo me dizia que ela estava falando da partitura. Com as mãos tremendo, tirei o papel da mochila e o coloquei no chão. Assim que fiz isso, os cânticos pararam. As figuras desapareceram e a porta, inexplicavelmente, abriu sozinha. Corri para fora sem olhar para trás. Quando cheguei ao carro, percebi que ainda segurava a lanterna, que agora estava completamente queimada, como se tivesse sido exposta a um calor intenso. Dirigi de volta à cidade, com o coração disparado, e jurei nunca mais voltar àquela igreja. Dias depois, soube que a igreja havia sido completamente demolida e os restos enterrados em uma área isolada. Dizem que, mesmo assim, os cânticos continuam sendo ouvidos por quem se atreve a passar pela colina à noite. Até hoje, quando fecho os olhos, posso ouvir aquela melodia sombria e me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse devolvido a partitura. Olá, meu nome é Roberto
E o que vou contar aconteceu há mais de 20 anos, mas ainda parece estar gravado em minha mente como se tivesse ocorrido ontem. Não sei se estou pronto para relatar isso, mas preciso compartilhar. Quando era jovem, eu morava em uma cidade pequena, cercada por montanhas e histórias antigas. No alto de uma colina ficava uma igreja abandonada chamada Capela do Redentor, construída no século XIX. Diziam que o lugar foi fechado depois de um evento terrível. Segundo os moradores mais velhos, durante um sermão especial, o padre enlouqueceu e trancou a congregação dentro da igreja, ateando fogo no lugar. Ele teria dito que estava purificando as almas. Quase todos morreram. O tempo passou, mas ninguém ousava subir a colina, muito menos entrar na igreja. As janelas estavam quebradas, o telhado parcialmente desabado, e a vegetação tomava conta do local. Contudo, o que realmente afastava as pessoas eram os rumores. Vozes podiam ser ouvidas, mesmo de longe, e vultos eram vistos nas janelas à noite. Eu era jovem e cético. Quando meu amigo Maurício sugeriu que explorássemos a igreja para provar que tudo era apenas imaginação, aceitei o desafio. Era uma noite sem lua, e levamos lanternas, câmeras e uma garrafa de água. A subida até a colina foi cansativa, mas quando chegamos, o silêncio nos envolveu de forma opressiva. A igreja estava ainda mais assustadora do que eu imaginava. A porta principal estava entreaberta, rangendo com o vento. O cheiro de madeira podre e algo mais, azedo, tomou conta do ar. Entramos, e a primeira coisa que notamos foi o altar. Ele ainda estava lá, com um crucifixo torto pendurado acima. O chão estava coberto de folhas secas e algo que parecia fuligem. Enquanto caminhávamos pelo corredor, Maurício comentou sobre como o lugar parecia vivo. As sombras criadas por nossas lanternas dançavam nas paredes, e a sensação de sermos observados era sufocante. De repente ouvimos algo, um sussurro baixo vindo do altar. Apontamos as lanternas, mas não havia nada ali. "Deve ser o vento", disse Maurício, tentando soar tranquilo, mas sua voz tremia. Continuamos explorando, tirando fotos e gravando vídeos. Quando chegamos a uma sala lateral, que parecia ter sido a sacristia, encontramos algo que fez o sangue gelar. Um conjunto de bancos de madeira empilhados, formando uma espécie de barricada. No meio deles, havia uma Bíblia aberta com as páginas queimadas. Foi quando o ambiente mudou. O ar ficou mais pesado, como se a atmosfera estivesse se comprimindo ao nosso redor. Uma sensação de frio percorreu minha espinha e comecei a ouvir passos, lentos, arrastados, ecoando pelo corredor principal. Maurício olhou para mim, pálido, e sussurrou: "Você ouviu isso?" Antes que eu pudesse responder, a porta da sacristia se fechou com um estrondo. Nossas lanternas piscavam e o pânico tomou conta. Tentamos abrir a porta, mas ela não cedia. Então veio o som. Um coro baixo, cantando em uma língua que eu não entendia, mas que me fazia tremer. As vozes ficaram mais altas e, de repente, a porta se abriu sozinha. Saímos correndo em direção à saída, mas paramos no meio do corredor. Lá, diante do altar, estava uma figura. Era um homem, vestido como um padre, com a batina queimada e o rosto obscurecido por sombras. Ele levantou a mão, apontando diretamente para nós. "Vocês não deveriam estar aqui", disse ele, com uma voz que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Maurício gritou e saiu correndo, mas eu não consegui me mover. Era como se algo me segurasse no lugar. A figura começou a se mover em minha direção lentamente, e tudo o que eu conseguia sentir era um frio que parecia invadir minha alma. Foi quando ouvi outra voz, desta vez feminina, sussurrando ao meu ouvido: "Corra agora!" Isso foi o suficiente para quebrar o transe. Corri com todas as minhas forças, seguindo Maurício até a saída. Quando olhei para trás, vi as janelas da igreja brilhando com uma luz laranja, como se algo estivesse queimando lá dentro.
Mas, ao chegar à base da colina e olhar novamente, a igreja estava completamente escura e em silêncio. Depois daquela noite, Maurício e eu nunca mais falamos sobre o que aconteceu. As fotos e os vídeos que tiramos estavam completamente corrompidos, como se o lugar tivesse apagado qualquer evidência de nossa presença. Hoje, mesmo décadas depois, evito passar perto daquela colina. Ainda posso ouvir o coro nas noites mais silenciosas e às vezes sinto que algo me observa, esperando que eu volte.